Olá, que bom ter você aí do outro lado me assistindo, que bom estar aqui para falar contigo mais uma vez. Eu sempre digo nas minhas palestras, quando eu estou diante dela, que é um privilégio estar diante do ser humano, porque desde já e sempre eu acreditei que o ser humano ele é um projeto fantástico, um projeto maravilhoso. Eu acredito que você é um universo dentro da sua mentalidade, dentro da sua cabeça, dentro do seu ser. E eu tenho maior respeito ao ser humano porque, independente do que ele seja, mais experiente, jovem ou criança, nós temos sempre alguma coisa a passar e ensinar para alguém. Eu acredito que não existe saber mais ou saber menos. O que existe são saberes diferentes, pensamentos diferentes. E toda vez que eu estou diante de um ser humano como você está me assistindo aí, eu levo isso em consideração, porque com certeza nós aprendemos um com os outros. E que eu quero passar através dessa mensagem, da qual eu me propus a gravar, justamente com a intenção de fazer com que você respire melhor, de fazer com que você leve sua vida profissional e possivelmente a vida pessoal também de uma forma muito melhor. Eu já sou palestrante há 7 anos, né? Faço um trabalho com o público e agora, claro, decidi também gravar em vídeo as mensagens que eu venho sempre transmitido às pessoas. E nós vamos falar justamente sobre 3 coisas que eu considero elementar para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Coisas que eu pratiquei e coisas que li, né, em livros de especialistas, no qual não só especialista na área de psicologia, mas também na antropologia. Trago informações de outras pessoas que não eram da área de antropologia e psicologia, mas que têm uma experiência, uma bagagem muito importante na pesquisa do ser humano, do comportamento humano, como Carlos Hilsdorf, né? E, claro, o professor Luiz Marins, PhD. O que eu venho falar para você está com bases nesses mestres, nesses gurus, né, que nós temos o privilégio de ter no nosso Brasil. E, claro, a mensagem de hoje tem por título Antes de Começar. Sempre que eu ia treinar uma equipe de vendas, sempre que tive a oportunidade de fazer um treinamento de equipe de vendas, eu me preocupava em falar essas 3 coisas antes de tudo. Independente da técnica, independente do conhecimento técnico que você adquiriu na faculdade, independente do conhecimento técnico que você adquiriu num curso técnico ou no ensino médio, nós precisamos de alguns outros ingredientes que estão dentro do campo emocional, dentro do campo psicológico, que são fatores determinantes para que nós possamos alcançar e realizar os nossos objetivos. Nós temos metas, nós temos sonhos, nós temos desejos. E para que a gente possa chegar a alcançar a essas metas, a esses sonhos e a esses desejos, devemos atentar para algumas coisas que vão além da técnica, né? E antes de começar, que essa é a ideia e para mim essa é a frase mais importante, eu preciso cultivar justamente esses 3 elementos que nós vamos conversar: sonho, amor e fé. Só que para falar de sonho, amor e fé e começar a ilustrar essa mensagem de hoje, eu queria contar para você uma história interessante, da qual talvez você já conheça. Existia em determinado interior um lenhador, um homem muito, mas muito experiente em cortar madeira, não é? Ele era um dos especialistas daquela cidade e muito admirado por todos, porque aquele homem era um marco na sua cidade e todas as empresas daquela época e indústrias que precisavam da matéria-prima, madeira, lenha, contava com ele, não é? E tinha um jovem que admirava esse velho. Tinha um jovem, um garoto muito jovem, que queria cortar madeira como ele. E chegou para aquele senhor e disse: olha, por que o senhor não me ensina a cortar lenha? Eu admiro tanto o seu trabalho, não é? Eu gostaria tanto de me tornar um lenhador como você. E aquele homem chegou para aquele jovem e disse: eu vou lhe ensinar, eu vou treinar você, eu vou preparar você. E aconteceu que os anos foram passando e aquele jovem foi adquirindo habilidade, foi adquirindo experiência, ele foi ficando robusto, forte. E quando chegou num determinado patamar de habilidade e de conhecimento, aquele jovem chegou para o Senhor e disse: eu não preciso mais de você. Eu já tenho experiência suficiente para executar essa atividade. E o Senhor disse: tudo bem, que bom. Eu fico feliz por você ter essa experiência e ter adquirido isso. Ele disse: que bom que nada. Não para por aí, meu senhor. Quer dizer, meu velho, eu quero provar que eu sou melhor que você.
Eu quero mostrar para a sociedade que eu corto madeira como ninguém e que agora, desde já, sou eu que faço o melhor trabalho nessa cidade. E o Senhor disse para o jovem, não precisa disso, eu já estou perto de me aposentar, você vai seguir o legado e ir em frente. Não, eu quero provar ainda você em atividade, eu quero mostrar para a sociedade que hoje eu sou melhor que você. E o velho disse, tudo bem, se você quer esse caminho, não é? Eu não posso fazer nada. E aí aconteceu que ele marcou o concurso junto à prefeitura e determinou as áreas de corte, não é? Colocaram os limites de corte e no dia do concurso era 2 horas de corte para cada um, ao mesmo tempo. O velho de um lado e o jovem do outro. E se deu a partida. E começaram a cortar. O jovem pensava, eu não vou parar 1 minuto sequer. Eu não quero parar 1 minuto sequer. Sabe por quê? Porque se eu parar, esse velho vai passar de mim. E eu vou mostrar para ele que eu vou cortar muito mais madeira que ele. Eu vou superar ele talvez 3 vezes mais do que ele imagina. E quando estava aproximadamente a 1 hora e 20 minutos de corte, o jovem resolveu dar uma olhadinha para ver como aquele ancião, como aquele homem experiente estava cortando a madeira. Para sua surpresa, quando ele observou, ele viu que o homem estava sentado, de costas para a posição dele e sentado. Então ele pensou, mas que interessante, olha só, além de velho, cansado, ainda senta. É claro, é óbvio que agora eu não vou parar, é agora que eu vou continuar, eu vou seguir em frente. E ele continuou desesperadamente a cortar madeira. Quando faltava 15 minutos para terminar o tempo de corte, mais uma vez ele deu uma olhada. E ele viu dessa vez o velho mais uma vez sentado, um pouco mais à frente já, mas sentado novamente. E dessa vez comendo uma banana. E ele disse, não, é brincadeira, né? Com certeza eu já ganhei. E continuou em frente sem parar. Bem, ao final das 2 horas de corte, ele chegou e claro, os auditores foram medir as madeiras para poder certificar quem tinha cortado mais madeira ou não. E para surpresa daquele jovem, e para nossa surpresa, quem cortou mais madeira foi o lenhador mais experiente. E ele ficou desesperado. E ele disse, não pode ser. Como é que pode ser? E ele chegou lá e questionou a comissão. Eu quero que meça novamente essa madeira, né? Não é possível que ele tenha cortado mais madeira que eu. E mediram novamente. E mais uma vez foi constatado que aquele senhor havia cortado mais madeira que ele. E ele não resistiu e foi até o velho. E disse, como é que pode isso ter acontecido? Se às vezes que eu olhei, você estava sentado, em vez de estar cortando a madeira. E o velho parou e virou para ele e disse, meu filho, às vezes que eu estava sentado, eu estava amolando o meu machado. O machado amolado, ele tem maior poder de corte. Eu ganho maior agilidade, eu coloco menos força e com certeza foi em virtude disso que eu consegui cortar mais madeira que você. O jovem baixou a cabeça e saiu envergonhado. O que eu quero dizer para você? O que é que eu quero dizer para você com esta mensagem ou com essa história? É que antes de começar, uma das coisas fundamentais para a nossa vida é fazer uma reflexão sobre aquilo que nós realizamos, sobre aquilo que nós estamos fazendo. O amolar o machado dessa história é justamente repensar aquilo que eu venho fazendo, aquilo que eu venho concretizando na minha vida. O ideal é que se você puder a cada dia, a cada final de jornada, você repensar como foi o teu dia, para que você possa projetar como fazer melhor lá na frente, com certeza a sua evolução vai ser muito mais garantida, vai ser muito mais certa, não é? E essa história justamente traz essa mensagem da importância da reflexão. Reflexão é educação, ou quer dizer, educação é reflexão. Não é? E por que eu estou falando de reflexão? É porque dentro dela, dentro do contexto da reflexão e dentro dessa busca também desse autoconhecimento e dessa análise do que você faz, você vai começar a encontrar as saídas e as respostas necessárias que você precisa para alcançar aquilo que você quer. E claro, eu no início falei que nós vamos falar sobre 3 coisas: sonhos, amor e fé. E hoje, com certeza, eu quero falar para você que dentro dessa reflexão você precisa começar a visualizar e a entender quais são os seus objetivos, quais são os seus verdadeiros desejos. Não desejos que estejam só no campo da expectativa. Carlos Riusdorff nos fala
em seu livro Atitudes Vencedoras, que nós precisamos, na verdade, além dos desejos, ter uma vontade, uma verdadeira intenção, como diz o Dr. Wayne Dyer no seu livro A Verdadeira Magia. Carlos Wilsdorf e o Dr. Wayne Dyer, ele fala justamente sobre a mesma coisa, só que um diz a importância da verdadeira intenção e o outro fala a importância da vontade. É preciso que você tenha vontade, e vontade em objetivos que você desenhou para si mesmo, não é? Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas que alcançaram o sucesso ou que se sentiram realizadas na sua vida foi porque persistiram na busca dos seus sonhos. Mas para você identificar os seus sonhos, para que você possa ter ele muito mais apurado dentro de você, se faz necessário também essa reflexão inicial. Toda a miséria humana decorre da incapacidade de um homem sentar-se a um canto, só e em silêncio, para que você possa encontrar os seus verdadeiros sonhos, para que você possa estar sintonizado com o seu verdadeiro eu, é preciso buscar essa reflexão. Também existe outro aspecto sobre o sonho que é fundamental, que Eleanor Roosevelt fala, não é? O futuro pertence a quem acredita na beleza dos seus sonhos, não é? Se você começa a visualizar e a ter uma visão realmente concreta, verdadeira, autêntica, definida, é bem provável que você vai conseguir alcançar. Michelangelo sempre costumava dizer: quando eu olho para uma pedra bruta de mármore, eu já consigo ver uma estátua perfeita na sua pose e no seu efeito. Mas só me resta um trabalho: desbastar as paredes brutas daquela pedra e tornar visível aos olhos de quem não vê como eu já vejo. O que Michelangelo queria dizer é que tudo começa com um pensamento, tudo começa com sonhos, tudo começa com uma visão. Liceu Guanais, um dos grandes publicitários, em um discurso para formandos de medicina, ele disse uma frase muito interessante: tudo que fica pronto na vida física é construído antes na alma. Então tudo começa com uma ideia, tudo começa com um sonho. Poxa, Emanuel, mas é tão difícil muitas vezes fixar os sonhos e são tantos, será que é possível realizar todos eles? Olha, quando Liceu Guanais diz que tudo que é pronto na vida física é construído antes na alma, é porque tudo aquilo que você aspira de verdade dentro de você, aquilo que você tem vontade, como Wilsdorf fala no seu livro Atitudes Vencedoras, se aquilo que você tem realmente, se você visualiza nos seus sonhos e você tem a verdadeira intenção de fazer com que aquilo venha a existir, possivelmente, e te digo com toda certeza, você vai realizar. Mas é preciso também acreditar, é preciso com certeza persistir, né, e buscar esses sonhos. Porque os sonhos, eles são os elementos, ele é um dos elementos principais que nós precisamos para combustível, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. É olhando para os nossos objetivos e aquilo que a gente deseja conquistar que a gente deve prosseguir em frente, não é? Existe uma outra frase muito interessante de Torhall, que ele diz o seguinte: se o indivíduo avança confiantemente em direção aos seus sonhos, e detalhe, e esforça-se para viver a vida que imaginou, encontrará um êxito inesperado em horas comuns. Eu não estou aqui para dizer para você que é só simplesmente sentar em casa e ficar pensando e observando as imagens no seu pensamento daquilo que você quer. Não. Eu estou concordando com o Torhall, que diz: você precisa esforçar-se. Você precisa esforçar-se em direção àquilo que você quer. Você precisa começar a esforçar-se a buscar a vida que você imaginou. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de algumas coisas que eu sempre costumava dizer nas minhas palestras. Muitos escritores de autoajuda, muitos homens no campo da psicologia, eles falam o quanto que é importante você materializar aquilo que você imagina. E eles falavam da importância de você escrever, de você colocar no papel os teus objetivos, os teus sonhos. E eu, nas minhas palestras, eu costumava dizer que era interessante que você colocasse esse papel do lado de onde você ia escovar os dentes, aonde você vai fazer o seu primeiro asseio corporal da manhã.
que você colocasse na parede ou nas portas do seu guarda-roupa, que você colocasse junto ao seu computador, porque toda vez que você tivesse um desses lugares, você estaria visualizando os seus sonhos, os seus objetivos. Mas um certo dia eu aprendi uma coisa com uma jovem. Eu tive uma experiência com ela no estado da Bahia e nós tivemos a oportunidade de estar juntos. Eu quero dizer que todas as pessoas que eu tive a oportunidade de ter uma relação são extremamente especiais, com cada uma eu aprendi alguma coisa. Mas com ela me ensinou uma coisa muito importante. Eu tive a oportunidade de estar na casa dela e na primeira noite que eu dormi, que eu descansei na casa dela, eu tive uma surpresa pela manhã. Quando eu olhei para o teto, eu tomei um susto. Calma que não era um espelho que tinha lá, né? Então assim, eu acho que você está imaginando que era um espelho que tinha lá, mas não era. Ela colocou em uma cartolina todos os seus projetos para aquele ano. Todos os seus sonhos estavam pregados no teto em uma cartolina. Ela foi muito mais longe daquilo que eu pensava. Ela não se permitia levantar da cama dela, certo? Sem lembrar dos seus sonhos. Ela não se permitia ser poluída por qualquer outro pensamento sem antes visualizar aquilo que ela queria, não é? E ela com certeza passou para mim uma mensagem muito importante e que você também precisa colocar no seu coração e entender que você precisa visualizar o que você deseja todos os dias, ardentemente. Raul Seixas diz o seguinte, uma coisa interessantíssima: basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de transformar o mundo. Acredite nos seus sonhos. Acredite em cada coisa que você aspira dentro de você. Mas é claro que você não pode sonhar por sonhar, não é? Dr. Luiz Marins, professor PhD, pastor Silas Malafaia, também fala um pouquinho sobre isso. Porque quando você sonha, você tem que sonhar em 3 campos, em 3 áreas. Você não pode sonhar simplesmente por sonhar, por um bel prazer. Os seus sonhos têm que estar no campo material, obviamente, porque você deseja consumir e construir e constituir coisas para você. Porque quando você deseja, tipo, ter uma casa própria para você, quando você deseja ter um carro para você, quando você deseja ter as melhores roupas para você, você não está errado, você está certo. Não é? Você tem que desejar e sonhar para você. Mas você pode até conquistar, sim, os sonhos pensando desta maneira e buscando desta maneira. Só que eles informam e eles nos trazem informação que você, além de sonhar no campo material, você também precisa sonhar no campo psicológico. O que eles chamam de campo psicológico é que os teus sonhos têm que estar destinados para você e também para beneficiar a sua família que está à volta. Eu quero conquistar para mim, mas também preciso conquistar para alguém da minha família. Eu quero ajudar aquele ente querido que não tem tantas condições. Aquele que talvez não obteve o mesmo sucesso financeiro que eu tive em determinada área. Mas não para por aí. Os teus sonhos têm que ir também além da barreira, tá certo? Da tua corrente sanguínea, das barreiras familiares, dos limites familiares. Você tem que começar também a buscar a realizar os seus sonhos, mas também para ajudar alguém, para que alguém seja beneficiado. Isso se chama no campo espiritual. Quando você sonha, você precisa sonhar de verdade e sinceramente nas 3 áreas: material, psicológica e espiritual. Eu preciso para mim, eu preciso para a minha família, mas também eu preciso ajudar alguém que está além de mim. Logo assim que terminar esse vídeo, tá certo? As minhas palavras, você vai assistir um vídeo muito interessante, não é? Justamente sobre essa questão de compartilhar, de dividir aquilo que você tem, de multiplicar aquilo que você ganhou. Mas olha, para finalizar a mensagem de hoje, falando justamente sobre sonhos, eu quero te dizer, lembre-se dele todas as manhãs. Dalai Lama diz que a nossa vida, ela termina quando nós fechamos os nossos olhos para dormir, mas que a nossa vida, ela começa a partir do momento que nós visualizamos o sol. Todos os dias é como se fosse uma tela branca, para que você pudesse desenhar esta tela, para que você possa construir o teu presente, não é? E é importante que na construção e na busca dos teus sonhos, você lembre dele todos os dias, ardentemente, dentro do teu coração. Acredite nos seus sonhos. Mesmo que alguém que está do lado de cá, que deveria estar muitas vezes do lado de lá, que diz que os seus sonhos e os seus projetos não irão dar certo, lembre-se o que Renato Russo disse,
Quem acredita, sempre alcança. Acredite nos seus sonhos, acredite em você, porque você é especial.